Olá, tudo bem? Eu sou Graziela Ferreira, sou advogada trabalhista. Hoje nós estamos aqui para mais um treinamento, mais uma capacitação sobre tema relevante aqui no ambiente de trabalho. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que fique mais fácil de acompanhar aqui o raciocínio que eu vou desenvolver. Como eu disse, eu sou advogada trabalhista, eu tenho prática na área há mais de 25 anos. Depois que vocês já tiverem acesso a esse material, vocês podem consultar o meu currículo, que está à disposição de vocês. Esse ano de 2026, nós temos eleições no Brasil, e eleições presidenciais. Nós sabemos que nós estamos numa sociedade muito polarizada, muito dividida, muito por conta das redes sociais, né, que acho que favoreceu aí que todos se manifestem cada vez mais, e as pessoas estão ficando muito apaixonadas e muito acaloradas nas suas manifestações. Isso pode trazer repercussões negativas para o ambiente de trabalho. Então, eu preciso traçar um tema aqui que perpassa o assédio eleitoral. Mas, diferentemente de outras situações de assédio, quando a gente dá um treinamento mais amplo aqui na empresa, a gente fala, né, sobre o assédio em diferentes vertentes, o assédio moral, o assédio sexual e também o assédio eleitoral. Diferentemente das outras modalidades, que podem facilmente ser realizadas, implementadas, né, irregularidades do assédio, tanto o moral quanto o sexual, podem vir de diferentes naturezas. Então, eu posso, o normal, ou o mais comum, é de cima para baixo, que é do chefe para o liderado, mas as outras condutas de assédio moral e assédio sexual também podem acontecer de colega para colega, que é o colateral, e é um pouco mais raro, mas também pode acontecer do liderado contra o líder, né, do subalterno contra o chefe. Mas o assédio eleitoral, ele é mais difícil de acontecer entre colegas de mesma hierarquia ou de alguém que está numa hierarquia inferior contra um superior. Porque no conceito lá do Código Eleitoral, vocês vão acompanhar comigo, ele mais ou menos pressupõe que um chefe tenha esse poder sobre um liderado a ponto de ameaçá-lo e cometer o assédio eleitoral. Então, lá o artigo 301 do Código Eleitoral fala, né, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Então, ainda que não se consiga eleger o candidato da preferência do assediador. Mas aqui, então, a gente pressupõe essa violência ou grave ameaça que é dificilmente praticada, então, contra um liderado, um liderado contra um líder, ou de um colega de mesma hierarquia, né? Um colega de mesma hierarquia, ele não vai ter o poder de ameaçar, por exemplo, se você votar em tal candidato, você vai perder o seu emprego, né? Agora, então, esse é mais comum do chefe contra o liderado. Então, mas o objeto específico desse treinamento hoje não é apenas para líderes. Esses sim podem cometer mais facilmente o assédio eleitoral. O dono da empresa e pessoas de liderança. Então, aqui eu quero direcionar esse conteúdo hoje para todos os empregados da empresa. Porque todos os empregados, independentemente do nível hierárquico, podem cometer irregularidades que vão sujeitá-lo à aplicação de uma penalidade disciplinar e até a um rompimento do contrato por justa causa. Nesse tema, eleições. Então, eu trouxe aqui boas práticas a serem implementadas no ambiente de trabalho, de modo que qualquer funcionário, você com quem eu estou falando, não cometa nenhuma irregularidade que possa ser sujeito, que possa se sujeitar a uma aplicação de penalidade, como advertência, suspensão do contrato e até justa causa. Então, se você, por não ter um grau de hierarquia na empresa, não fica sujeito a cometer assédio eleitoral, você pode, no mínimo, a depender da sua conduta, praticar um ato de discriminação política. Portanto, eu gostaria de pedir a todos vocês que tivessem essas regrinhas aqui de boa conduta e boa convivência dentro da empresa. Você vai evitar discussões político-partidárias, você vai ter moderação na expressão pessoal quando você manifesta qual que é o candidato que você tem mais preferência, você vai respeitar o espaço do colega, você não vai poder se utilizar de recursos da empresa, materiais impressos, os canais de comunicação da empresa, e-mails, redes sociais, etc.,
etc., todo o ambiente corporativo, então, você não vai poder se utilizar desses recursos para apresentar sua manifestação político-partidária e, principalmente, você não deve praticar a discriminação política. Todo cidadão brasileiro, com base lá no artigo 5º da Constituição, tem direito de liberdade político-partidária. Então, todo mundo pode ter o seu político e o seu partido de preferência. O que cabe a todos nós é respeitar a preferência de cada um. E é isso que nós estamos tendo dificuldade hoje, quando a gente vê esse cenário de grande divisão político-partidária, né? De grande polarização. As pessoas, elas não estão apenas mostrando ou revelando a sua preferência. Elas estão prejudicando, atingindo, agredindo quem pensa diferente. Quem está em outro polo político, quem tem outra posição político-partidária, outro candidato de preferência. Então, eu vou trazer um exemplo aqui do que pode ser considerado uma discriminação política, e aquele que cometer esse ato de discriminação fica sujeito a penalidades. Então, por exemplo, quando você fala assim, quem vota no fulano de tal também é bandido, quem vota no fulano de tal é burro, quem elege fulano de tal compactua com a irregularidade A ou B, é um idiota. Ou seja, você está atribuindo adjetivos muito negativos a quem pensa diferentemente de você. Então, o respeito aqui à não discriminação, quando a gente dá um treinamento mais abrangente, a gente fala, ele é com relação à cor de pele, a características físicas, etc. E também opções religiosas, né? E também opções político-partidárias. Então, você não vai ser uma pessoa que pode discriminar alguém só quando você fala da cor de pele dela, da orientação sexual dela, da religião dela. Você também pode ser uma pessoa que vai ter uma prática discriminatória quando você coloca adjetivos pejorativos em quem está buscando eleger aquele que não é o seu candidato de preferência. Então, eu peço aqui muita atenção e muito cuidado na sua manifestação dentro da empresa, quando você vai se manifestar. Nós não estamos falando aqui que no momento de cafezinho, no momento de descontração da empresa, você não possa falar livremente qual que é a sua opção político-partidária. O que nós estamos falando aqui é que você tem que respeitar quem pensa diferente. E essa que é uma linha difícil hoje das pessoas não estão tendo atenção quanto respeito a quem pensa diferente. As pessoas não estão respeitando. Quando ela fala que quem vota no candidato A ou B não tem humanidade, tem falta de caráter, é bandido, compactua com A ou B, o modo como ela se manifesta está sendo excessivo. Ela pode fazer isso lá na casa dela, às vezes lá nas redes sociais privadas dela, mas quando aquilo está num ambiente corporativo, ela pode manchar a imagem da empresa, ela não pode fazê-lo. E ela fica sujeita a penalidades. E esse treinamento aqui, então, é uma advertência, um esclarecimento que todo empregado vai ter a partir de agora, de que essas práticas não serão toleradas. Ou que essas práticas, essas irregularidades, sujeitam a quem cometer essas irregularidades à aplicação de penalidades. Tudo bem?